Olá, pessoal, novamente. Vamos para o exemplo 2. O exemplo 2 diz o seguinte, lembrando, usando o vídeo e escrevendo no seu caderno para você entender melhor o exercício. Então, o exemplo 2 diz o seguinte, um exercício de vestibular, porém bem tranquilinho ele, tá? Ele diz assim, ó, sabe-se que nos pulmões o ar atinge a temperatura do corpo e que, ao ser exalado, tem temperatura inferior à do corpo, já que é resfriado nas paredes do nariz. Através das medições realizadas em um laboratório, obteve-se a função. Ele escreve essa função aqui para você, ó. T igual 8,5 mais 0,75 vezes TA. Com 12, o TA está entre 12 graus Celsius e 30 graus Celsius. Menor ou igual. Em que TE e TA representam, respectivamente, a temperatura do ar exalado e a do ambiente. Tá? Então, o TA, temperatura ambiente, e o TE, temperatura exalada. Calcule a letra A. A letra A ele pede o seguinte. A temperatura do ambiente quando a temperatura exalada for de 25 graus Celsius. Bom, gente, ó, repara que a temperatura exalada e a temperatura ambiente, elas estão relacionadas em uma equação. A gente chama em uma função. Então, a temperatura exalada, e repare que a temperatura exalada, ela está dependendo da temperatura ambiente. Tá? Então, essa variável é a independente, né, que a temperatura do ambiente com certeza não vai depender do seu corpo. Já a temperatura exalada, sim, vai depender da temperatura ambiente. Beleza? Então, variável independente e variável dependente. Sempre que você consegue colocar em uma equação, a variável dependente ela vai estar sozinha, porque ela vai estar dependendo desse valor para o resultado dela. Ok? Então, na letra A, ele pergunta a temperatura do ambiente quando TE for de 25, na temperatura exalada, for de 25 graus Celsius. Tá? Bom, gente, é muito simples, né? Eu quero saber a temperatura do ambiente e eu tenho a temperatura exalada. Então, é só substituir. Esse tipo de exercício, ó, né? Graças a Deus que tem eles, porque é bem fácil. Se ele te dá o valor de uma letra, ora, muito simples. Basta você jogar na equação, jogar na função e descobrir a outra. Simples assim. Então, vai ficar 25 igual a 8,5 mais 0,75 vezes a temperatura ambiente. Ok? Então, veja. Olha só. O que eu fiz, né? De novo. O exercício te deu a temperatura exalada, que é de 25. Tá? Então, no lugar da temperatura exalada, você joga o 25 e o restante repete. Tá? Você ficou só com a temperatura ambiente, ó, então é só você resolver. Tá? Você quer isolar a letra, né? Quer isolar a temperatura ambiente. Então, passa o 8,5 subtraindo. 25 menos 8,5 vai ficar 0,75 a temperatura ambiente. 25 menos 8,5 vai dar... Acertou, 16,5. Opa, faltou. Agora, o 0,75 está multiplicando, certo? Vai passar? Dividindo, muito bem. Então, vou fazer para cá. 16,5 dividido por 0,75 é igual à temperatura ambiente. Né? E aqui, fazendo de cabeça, tá? Fazendo de cabeça, vai ficar 16,5 dividido por 0,75 vai ficar 22, fazendo de cabeça. Ok? Essa é a resposta da temperatura ambiente
quando a temperatura exalada for de 25 graus Celsius. Beleza? Letra B. A letra B, ela te pergunta o seguinte. O maior valor que pode ser obtido para a temperatura exalada. Lembrando, né, pessoal, você tem a oportunidade de pausar o vídeo para copiar o que eu fiz, enfim. Tá? B. Ele está perguntando qual é a maior temperatura exalada possível. Tá? Veja, o exercício te dá que a temperatura ambiente estará entre 12 e 30 graus Celsius. Então, a maior temperatura ambiente vai ser 30 graus Celsius. Né? Então, a maior temperatura exalada vai depender desse 30. Certo? Ó, então, o que você faz? No lugar da temperatura ambiente, você substitui por 30 graus Celsius. Vai ficar assim, ó. Temperatura exalado é igual a 8,5 mais 0,75 vezes 30. Ok? Então, a temperatura exalada é igual a 8,5 mais... Lembrando, primeira multiplicação, né, gente? Soma depois. Então, 0,75 vezes 30 vai dar número com vírgula aqui. Vou fazer de cabeça. Fazendo de cabeça aqui, 0,75 vezes 30 vai dar 22,5. E 8,5 mais 22,5 vai dar 31. Né? 8 mais 22 é 30, meio mais meio, 1, 31. Ok, pessoal? Então, esse é um exemplo. Vamos para um outro exemplo. O exemplo 3. Um exemplo bem tranquilo. Que diz o seguinte. Para encher uma piscina até então vazia, então a piscina estava vazia, foi aberta uma torneira cuja vazão é 26 litros por minuto. 26 litros por minuto. Lembrando, pause o vídeo para você escrever o enunciado no seu caderno. A. Indicando por Y o volume. Então, letra A. Y, o volume. Indicando por Y o volume. Então, a letra A. Indicando por Y o volume em litro de água despejada pela torneira em X minutos. Então, X é minutos. Obtenha uma equação que relacione x e y. Gente, para obter uma equação é muito simples, só você pensar. Bom, é 26 litros por minuto, né? Então, é 26 litros vai ser igual a 1 vezes 26. Certo? Se eu deixar aberto por 2 minutos, você concorda comigo que vai ficar 2 vezes 26, que dá 52? Assim, ó, 52 litros é igual a 2 vezes 26. Certo? Se eu deixar 3 minutos, não é só multiplicar 3 vezes 26? Vai dar 6 vezes 8, vai 1, 6, 2, 3, 6, 7. Vai dar 78. 78 litros é igual a 3 vezes 26. Ó, você escrevendo 3 linhas, normalmente você já consegue enxergar. Veja, o que é essa coluna aqui, ó? É o volume, né? É o volume. Vou colocar um Vzinho aqui de volume. É a quantidade de água que tem dentro da piscina. Então, o exercício pediu para colocar volume como Y. Então, aqui é o Y. Igual. O que é essa coluna aqui? É o tempo, né? É os minutos. E os minutos o exercício pediu para representar por X. E
Essa coluna aqui é fixo, certo? 26 nunca vai mudar. A torneira sempre vai despejar 26 litros por minuto. Então, aqui vezes 26. Então, digamos, para ficar de uma ordem correta, né? Assim não está errado, mas só para ficar convencional, que o número vem na frente da letra, y igual a 26. Essa é a resposta da letra A. Ok? Sempre que ele pedir uma fórmula, né, uma relação entre duas letras, pensa um pouquinho nisso, né? Faz umas 3 linhas, chuta qualquer valor, tá? Para você entender quem é fixo e quem está variando. Outra coisa, a quantidade de água na piscina vai depender de quantos minutos a torneira ficou aberta. Sendo assim, a variável dependente é o volume. A quantidade de água vai depender de quantos minutos a torneira está aberta. Então, variável dependente y, variável independente é a x. Letra B. O volume de água despejada é função do tempo? Foi o que eu acabei de responder, né? A quantidade de volume é função do tempo. Por quê? Porque vai depender de quanto tempo a torneira está aberta, né? Para você ter uma quantidade de água lá dentro. Então, essa é a resposta. Beleza? Então, até o próximo vídeo com mais exemplos.